E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos focar em questões do Enem. Mas essas questões do Enem, elas estão relacionadas ao nosso estudo de função logarítmica. Então, algumas das questões que já apareceram aí no Enem, usando ideias de logaritmo, nós iremos trabalhar hoje. Acompanha comigo, tá? Qualquer dúvida, qualquer probleminha, tem algum conteúdo assim que não ficou claro para você, aproveita, vai lá na nossa plataforma Gonçalves Dias, no nosso canal no YouTube, tá? E assiste todas as nossas aulas de função logarítmica. Não apenas função logarítmica, gente. Nós temos todo o conteúdo, tá? Que você precisar estudar. Ah, Renata, mas esse conteúdo aqui é de primeira série do ensino médio. Eu estou no terceirão. Bom, então acompanha aqui comigo porque a gente está focando, né, em questões do Enem. Ah, Renata, mas eu ainda não estou no terceirão, eu sou aluno de primeira série. Ainda assim, você já se prepara para esse exame, tá? Porque você já vai conhecendo, vendo como é o contexto, qual é o formato desse tipo de questão e já vai se acostumando com a ideia, tá bom? Então, aqui vai estar ajustado para o seu nível de ensino. Não interessa se você está no terceirão, se você está na segunda série, se você está na primeira série. Tudo aqui vai estar, né, tem todo o conteúdo sendo trabalhado de forma integral, à sua disposição e para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, aqui, nosso objetivo é falar desta primeira questão, que diz o seguinte: a escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada por MW, introduzida em 1979 por Thomas Henke e por Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude de terremotos em termos de energia liberada. Bom, só esse comecinho aqui, então você já entendeu que essa questão do Enem, ela está contextualizada, né, envolvendo também a física, tá bom? Vamos continuar. Menos conhecida, tá? Menos conhecida, só ajusta aí no material, tá? Menos conhecida pelo público. A MMS é, no entanto, a escala usada para o quê? Estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Então, falou em terremoto, a escala que hoje nós utilizamos é essa aqui, a MMS ou MW, tá bom? Assim como a Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e MO se relacionam pela seguinte fórmula. Olha essa fórmula como é linda. Olha como ela está escrita. MW é igual a menos 10,7 mais 2 terços de log de MO na base 10. Gente, essa fórmula aqui, ela passou por várias e vários testes até chegar nesse formato, tá? Então, a gente tem que entender que para cada ideia aqui associada, no caso, essa escala aqui, a MMS, é esse formato. Chama a tua atenção que a MMS, ela tem um nome, né, que no caso é escala de magnitude de momento. Ela, resumidamente ou abreviadamente, ela é chamada de MMS, mas na fórmula tem MW, tá bom? Então, é para que você não se confunda achando que são três coisas diferentes. Não, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Continuando aí. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes centímetro. O terremoto Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e a comunidade científica internacional. Ele teve magnitude, no caso aqui, representado por MW, igual a 7,3. Isso aqui, né, é informação verdadeira, informação real extraída desses locais aqui, tá? Isso aqui é questão do Enem, tá bom, gente? Agora vamos ver o que a questão nos solicita. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico, MO, M0 no caso, do terremoto de Kobe, em Dina vezes centímetros, tá? Aqui eu tenho as opções, tá? E perceba o que é que está sendo solicitado. A gente tem a fórmula, a gente tem essa informação para MW, tá? Temos também a solicitação que nós precisamos dizer quem é o M0, tá bom? Então, guarda essas informações porque são informações importantes que vão nos ajudar a responder essa questão. Então, da questão nós temos quem? A fórmula, que eu acabei de mencionar para você. Perceba que
O nosso objetivo é dizer quem é esse M0, tá? E foi nos informado também sobre o MW, tá? Que foi a informação do terremoto que aconteceu. Vamos agora substituir, tá bom? Então, vai ficar 7,3 igual a menos 10,7 igual a 2/3 de log de MO na base 10. Perceba que em alguns momentos eu vou falar apenas log de MO, como eu posso também falar log de MO na base 10. Por que disso? Porque quando a base não está subtendida, aqui no nosso caso está, porque a questão do Enem precisa subtender, tá? Mas se não estivesse, continuaria sendo a base 10, tá bom? Perceba que aqui, para a gente começar a resolver, eu já olho para esse menos 10,7 e já penso, ele pode mudar de membro. Mudou de membro, mudou de sinal. Então, olha como ficou. 7,3 mais 10,7 igual a 2/3 de log de MO na base 10. O resultado aqui dá 18. Então, eu só repeti o meu segundo membro. E agora? Agora, perceba que eu tenho aqui esse 2/3. Esse 3 está dividindo. Aí eu faço aquela chamada famosa multiplicação em x lá, das proporções, tá? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, eu vou multiplicar o 18 pelo 3. E isso tem como resposta para nós o 54. E aí, agora, ó, ficou 2 que multiplica o logaritmo, tá? No caso, o logaritmo de MO na base 10. Esse 2 está multiplicando. Mudou de membro com a operação inversa, que no caso agora para nós é a divisão. Então, eu estou fazendo 54 dividido por 2, que tem como resposta o 27. 27 é igual a log de M0 na base 10. Agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos aplicando a definição de logaritmo, tá bom? Se eu tenho log de B na base A igual a x, e isso só vai acontecer se A elevado a x tiver como resposta o B. É justamente essa definição aqui que eu estou fazendo, tá? Eu estou pegando o A, a minha base, elevado àquele resultado lá ao logaritmo, e isso, para mim, é o logaritmando, no nosso caso, o M0. Perceba que aqui eu tenho uma potência de base 10. E eu, quando vou lá comparar com as minhas opções, essa resposta aqui, ó, 10 elevado a 27, está exatamente na nossa letra E. Portanto, o nosso gabarito para essa primeira questão corresponde à letra E. Belezinha? Então, perceba que toda a nossa estratégia de cálculo foi, né, inicialmente usando operações básicas, e somente na última linha, praticamente, de cálculo, foi que nós aplicamos a ideia de logaritmo para que nós pudéssemos encontrar a nossa resposta, tá bom? Então, geralmente as questões do Enem, ou você aplica logo a definição lá no começo, ou você já deixa para aplicar lá no final. Vai depender do contexto e da fórmula quando eles já passam essa informação para a gente, tá bom? Passemos agora para a segunda questão, também questão do Enem, tá bom? Diz o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por uma parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que essa massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de T igual a que multiplica 2,7 elevado a K vezes T, onde A é a massa inicial, K é uma constante negativa. Nós vamos considerar o 0,3 como uma aproximação para o log de 2 na base 10, tá? Guarda essa informação. A pergunta é: qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Então, veja,
questão, né, o enunciado generoso, mas ele também muito rico em informações para nós. Daqui, nós conseguimos identificar muita informação importante, tá? E aí eu já começo chamando a tua atenção para a fórmula. Chama a tua atenção também para o valor, né, aproximado de log de 2 na base 10. E aquilo que a questão passou para nós também de informação, né? No caso, a meia-vida, que é de 30 anos. E o que ele está pedindo é o tempo, né, para que aquela quantidade de massa se reduza a 10% da quantidade de massa inicial, tá bom? E aqui nós temos as opções, tá? Vamos dar muito destaque para elas não, só chama a tua atenção aqui, né, para que são 5 opções, e aí para que você, lá no finalzinho, quando a gente olhar o valor, a gente vai logo conseguir identificar as opções. Então, passemos para o que importa. Nesse nosso caso aqui, para nossa resolução, a gente tem que considerar a fórmula que foi passada, m de t igual a A vezes 2,7 elevado a k vezes t, e, além disso, a questão da meia-vida, que corresponde a 30 anos. Por quê? Porque eu já vou substituir, tá, essa informação aqui na fórmula que foi passada. No nosso caso, eu vou ter, né, a meia-vida dividido por 2, A sobre 2, igual a A vezes 2,7 elevado a K vezes 30. Lembra que foi os 30 anos que ele deu tempo, tá? E perceba que tem A aqui em ambos os membros, então eu vou apenas deixar de escrevê-lo, mas lembre que eu estou fazendo a divisão com a operação inversa, tá? No caso aqui, ó, se está multiplicando, ele passa dividindo, e um dividido pelo outro dá a unidade, portanto, ficou o meio igual a 2,7 elevado a 30 vezes o K. E agora, esse meio, ele corresponde a 2 elevado a menos 1. E aí ficou escrito como 2 elevado a menos 1 igual a 2,7 elevado a 30 vezes K. O que fazemos agora? Nós também temos que considerar o tempo, né, que foi o que ele perguntou na questão. Quanto tempo para se ter 10% lá do valor inicial? Isso vai ser também, né, colocado lá na nossa fórmula que foi passada, m de t igual a A vezes 2,7 elevado a K vezes o t. Isso ficou 0,1 vezes A igual a vezes 2,7 elevado a K vezes t. Perceba que, mais uma vez, ó, o A aparece em ambos os membros, então, eu deixo de escrevê-lo, deixo de usá-lo, no caso, ficou 0,1 igual a 2,7 elevado a K vezes t. Bom, perceba que aqui, ó, eu estou na segunda equação. Essa aqui é a segunda. A primeirinha foi a que eu envolvi a meia-vida de 30 anos, tá? Então, para esse caso, nós vamos aplicar o logaritmo em ambas as equações. Qual é a primeira mesmo? Foi essa aqui, ó. 2 elevado a menos 1 igual a 2,7 elevado a 30 vezes k. Vamos aplicar o logaritmo. Então, ficou log de 2 elevado a menos 1 igual a log de 2,7 elevado a 30 vezes k. Lembra da propriedade operatória dos logaritmos, que diz que quando eu tenho um expoente, tá, no meu logaritmando, eu posso reescrever isso, tirando aquele expoente de lá e ele passando a multiplicar o próprio logaritmo, a ser um fator na multiplicação, tá? Então, como é que isso fica? Fica menos 1 vezes o log de 2, tá? Igual ao 30k vezes o log de 2,7. Perceba que o log de 2, tá, já foi informado, ele deu um valor, mas vamos guardar, vamos deixar desse jeitinho aqui, porque a gente precisa também aplicar o logaritmo na segunda igualdade, na segunda equação. E a nossa segunda equação foi 0,1 igual a 2,7 elevado ao k vezes o número t, tá? Aplicando o logaritmo, eu tenho log de 0,1 igual a log de 2,7 elevado ao k vezes t. Gente, quem é a base mesmo? Aqui nesse caso, a base é 10. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho log de 0,1 na base 10. Isso aqui tem resposta. No nosso caso, isso aqui corresponde a menos 1. Chama a tua atenção mais uma vez. Eu estou calculando o logaritmo. Eita, Renata, não lembro. Eu vou te ajudar. Se eu digo que log de b na base A é igual a x, e isso é verdade porque o A elevado a x corresponde ao b, certinho? E aí, aqui nesse caso, eu já encontro como resposta o menos 1.
E veja, aqui eu tenho outro expoente. Então, mais uma vez, eu estou aplicando a propriedade operatória. Lembra que esse produtinho aqui que está no expoente, ele passou agora a multiplicar todo o logaritmo. Bom, eu já sei que menos 1 é igual a k vezes t vezes log de 2,7. E eu chamo a tua atenção que esse k vezes o log de 2,7, ó, está presente aqui. Então, eu posso usar um artifício, né? Eu posso passar esse t, que está multiplicando, lá para o outro membro com a operação inversa, no caso, a divisão, e olha como ficou. Ficou menos 1 sobre t igual a k vezes log de 2,7. Para que isso? Justamente para que eu possa substituir, tá? Olha como vai ficar agora. Menos 1 vezes o log de 2 igual a 30 vezes quem é k vezes o log de 2,7. Isso corresponde a menos 1 sobre t. Então, já substituímos. Pronto. Próximo passo aqui, tá? É fazer a multiplicação, tá? Então, eu tenho 30 vezes o menos 1, dá o próprio menos 30 sobre t. E o log de 2, que é o 0,3. Foi informado isso na questão para a gente. E agora? Agora, né, eu vou apenas, né, fazer produto dos meios igual a produto dos extremos, e aí a gente já tem que o t vai ser o menos 30 dividido pelo menos 0,3. Gente, isso aqui é uma multiplicação, é menos 1 vezes 0,3, portanto, menos 0,3. E o resultado dessa divisão? Bom, o resultado dessa divisão ficou positivo, né? Divisão de dois números negativos. A nossa resposta é 100 e esse 100, lá nas opções, eu tenho ele na letra E. Pronto, finalizamos aqui todo o nosso processo de resolução. Perceba que a diferença lá da primeira questão para essa segunda agora é que você aplicou muito mais conceitos do logaritmo, no caso. Nós aplicamos a definição, nós aplicamos propriedade operatória, mas nada muito complicado. Perceba que foi aqui o raciocínio bem tranquilo, possível de ser feito. As contas de multiplicação, de divisão, também com valores baixos, tudo bem prático para você chegar na nossa resposta. Conseguir encontrar o gabarito que, no nosso caso, corresponde lá na questão à nossa letra E. Temos ainda uma terceira questão. Ela diz o seguinte: a lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking, aqui representado pela letra R. Ela é dada por F igual a sobre R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, para R igual a 1, a palavra mais, no caso, vai ser a palavra mais frequente. R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. No caso, os valores de A e B são constantes positivas, tá bom? E a perguntinha é: com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e para B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Bom, aqui eu já tenho, né, informações, eu tenho a formulazinha, sei o que significa cada coisa, e foi informado para nós que esses valores de x e y correspondem aos logaritmos. No caso, o de x é o log de R, que é o ranking, e o y é o log de F, que é a frequência, tá bom? Então, aqui são as opções, tá? E nós vamos agora em busca, né, de qual a opção é verdadeira. Aqui eu já começo aplicando o logaritmo nessa função dada. Então, o log de F vai ser o log de A sobre R elevado a B. Lembra que quando eu tenho uma divisão aqui no logaritmando, isso me permite gerar uma subtração. Então, eu tenho log de A menos o log de R elevado a B. Aqui, ó, esse B está no expoente, propriedade operatória me diz que ele pode multiplicar todo o logaritmo. Então, ele passou aqui multiplicando, tá? E o primeiro membro está inalterado. Eu estou trabalhando só com o segundo membro. Te pergunto, quem é o log de R? Isso lá na questão foi chamado, né, de x. Quem é o log de F? Isso lá na questão foi chamado de y. Perceba que eu não tenho mais nada para fazer. Aqui, ó, eu já
vou atrás do meu gabarito, aonde essa escrita aqui aparece. Portanto, presente aqui, ó, as opções bem acima, estão aqui na letra A. Y é igual a log de A menos B vezes X. Nosso gabarito, letra A. E aqui, chama a tua atenção que, apesar daquele enunciado enorme, não teve nenhuma dificuldade. Você já começou, aplicou o logaritmo, já foi substituindo e deu tudo certo. Tá? Então, chama a tua atenção para uma leitura bem, né, firme, né, para que você possa selecionar as informações e conseguir resolver qualquer exercício envolvendo as funções logarítmicas. Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!